Boa noite. Inicialmente gostaria de agradecer à universidade pelo convite, pela honra de poder conhecer Aracaju, conhecer Sergipe e principalmente conhecer a universidade e fazer parte dessas celebrações, desse evento, desse ano tão importante para a universidade, que comemora tanto o aniversário da universidade quanto de alguns cursos. E gostaria de começar falando sobre o tema, não sei quem teve a ideia, mas já dou os parabéns, de definir o tema sobre essa semana de comunicação, o meio é a mensagem. Por um lado, se a gente olhar para uma obra de década de 70 do McLuhan, que começou a falar sobre meio é a mensagem, essa frase hoje nunca esteve tão correta. Mas também, por outro lado, ela nunca esteve tão errada. Por um lado, os meios cada vez estão definindo e delimitando as mensagens. Então, a gente não consegue falar muito de TV digital, sem falar de interatividade, sem falar de transmídia e sem falar do contexto das inserções desse tema e principalmente do comportamento dos telespectadores, cada vez mais usuários. Até aí, o meio é a mensagem. Mas quando a gente começa a olhar para o comportamento de vocês diante da internet, das redes sociais, das mídias digitais, cada vez mais a gente percebe que o meio tem menos importância. As pessoas utilizam o que estiver ao alcance para se comunicar, independente do meio, independente da plataforma ou da tecnologia. O que importa hoje é uma comunicação extremamente rápida e instantânea. Então, a gente estava comentando há pouco, antes da palestra começar, já me informaram que no caso de vocês não utilizam mais o e-mail. Já me avisaram que aqui na universidade o e-mail é uma ferramenta velha, antiquada e lenta, e que quando vocês vão xingar um professor, vocês fazem isso pelas redes sociais. Vocês fazem reivindicações pelo Facebook. Não é muito diferente do que os meus alunos em São Paulo, nas outras universidades. E-mail é uma ferramenta de gente velha, porque demora. Então, olhando desse ponto de vista, como que a gente vai analisar um tema TV digital, que no Brasil predominou um debate totalmente tecnológico, não se discutiu conteúdo quando se definiu as tecnologias de TV digital, o mesmo acontecendo com a interatividade tradicional, da qual eu vou trazer alguns exemplos, mas tudo isso sendo atropelado agora por essa tal de transmídia, que essa sim está de acordo com essas tendências, esses usos que nós fizemos de redes sociais, mídias sociais, comunicação rápida e instantânea. Então, para começar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, algumas reflexões, e eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Primeiro, onde os pais e avós de vocês se inserem do ponto de vista da comunicação, onde vocês se inserem e onde os filhos, primos ou sobrinhos mais novos, de 5, 6, 7 anos, estão inseridos. Será que estamos mais próximos do nosso amigo Homer Simpson, que acredita no que a TV diz, que olha para a televisão, tudo é verdade, se a esposa dele diz o contrário, ela não presta, se a filha diz o contrário, ela também não presta. O que vale é o que a televisão diz. Ou será que nós, nossos pais ou filhos, estão mais próximos de uma realidade parecida com essa aqui? Totalmente confusa, cheia de telas, pensando a comunicação de todos os lados, de todas as formas possíveis. Apenas lembrando o que era ficção científica, quem lembra do filme, Minority Report, ele não é muito velho, telas controladas pelas mãos. Quem acompanhou as notícias, chegam às TVs que entendem gestos e falas. Esse é o lançamento da semana passada. Se o meu computador funcionar.
features such as voice, face recognition, and motion control. We're going to demonstrate motion control just a little bit, but where that's really helpful is for things such as web browsing on your smart TV. So let's open up a web browser. Hi TV, web browser. And once we're in the web browser, all we have to do is gently wave our hand back and forth, and now you can see my hand is actually controlling the cursor. So if we wanted to, for instance, scroll down, we would simply go down to the bottom here, and then once you highlighted what you need, you just simply squeeze your hand, and that will activate the pointer. And then if you want, you can highlight stories that you'd want to read or open up a link. Let's see here, if we wanted to start a new web page as well, you'd simply highlight the address bar, and now you can enter in all of the address locations that you want just by pointing and then squeezing your hand right on your television here. So let's see if we can quickly get to this web page here. Let's go to the Samsung.com page. And once it's loaded, if you find a link or video that you want to open up, again, all you would have to do is highlight it. So let's say we want to go to the Samsung Smart TV page right here. You'd simply squeeze your hand and it'll open up that link. So that's just a little bit of the motion control feature on 2012 Samsung Smart TVs. Que era ficção científica há alguns anos, hoje está na casa das pessoas ou quase. Essa TV, não sei aqui em São Paulo, ela custou R$8.400. Mais uns 2 anos, ela vai estar um preço normal de uma televisão alta definição hoje, R$3.500. E, a partir dessa televisão, a gente tem uma nova forma de comunicação, uma nova interface de comunicação. O controle remoto se tornou ultrapassado, obsoleto e desnecessário. Pegando esses dois elementos como gancho, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que é a TV? O que vem à cabeça de vocês, futuros jornalistas, futuros publicitários, futuros produtores de audiovisual, quando a gente fala em televisão? Quando eu me formei em jornalismo, a gente tinha um amplíssimo campo de atuação. A gente podia trabalhar em jornal, em revista, na TV ou no rádio. Eram as opções que a gente tinha. Hoje eu aposto, se fizer uma pesquisa com quem está fazendo jornalismo aqui, televisão talvez seja uma das primeiras opções. Jornal, revista e rádio, pouquíssima gente deve sonhar em trabalhar. Devem ser as exceções. Agora, se eu perguntar para todas as plataformas de comunicação da internet, com certeza muitos de vocês estão pensando em trabalhar nessa área, que é uma nova forma de comunicação que se abriu. Então, quando a gente fala em televisão, o que vem à cabeça? O que é TV hoje? Alguma coisa próxima dessa caixa de 1950, quando ela foi inaugurada no Brasil, que ainda hoje, apesar de todas essas tecnologias, consegue atrair multidões para um final de uma novela, para um final de um reality show, para um final de um campeonato de futebol, fazendo com que as pessoas se concentrem diante dela, ela tem um poder de comunicação enorme e isso não está sendo perdido. Quando as pessoas vão se juntar para tomar cerveja, fazer um churrasco, é a televisão que vai transmitir o jogo de futebol. Esse modelo de comunicação que tanto atrai as pessoas foi desenvolvido ao longo de 50 anos, 60 anos e agora está começando a mudar. Quais são essas mudanças que estão acontecendo? Vamos por partes para fazer essa análise. Qual que é o modelo da televisão aberta hoje? Os professores devem dizer o tempo inteiro para vocês que ela é baseada em audiência. O que significa isso? TV precisa de audiência, precisa de pessoas do outro lado para sobreviver. Então, audiência do ponto de vista da produção. Se cria um programa de TV, se projeta uma audiência em percentual, vende essa audiência para um anunciante que vai pagar um determinado valor
O programa anual se mede a audiência, compara com a projeção e se revende ajustando os valores. Tudo isso baseado em 30% em intervalos comerciais de 30 segundos. Para a gente ter algumas ideias, os programas, intervalos comerciais mais caros da TV brasileira são do Jornal Nacional, que está dando uma média de 35 pontos de audiência, uma participação de 57, 35% das TVs, numa média, assistem Jornal Nacional. E 57% das TVs ligadas estão sintonizadas no Jornal Nacional. E o intervalo comercial, esse valor é do final do ano passado, R$478 mil para 30 segundos. É o intervalo comercial mais caro da televisão brasileira. E abaixo a gente tem mais alguns exemplos do jornalismo da TV Globo, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, só para a gente ter uma ideia que quanto menor a audiência, menor também o valor do intervalo comercial. E todas as emissoras de televisão, todos os programas têm tabelas similares a essa, em função da audiência projetada ou medida, se estabelece um valor de intervalo comercial. Só que essa regra não está mais tão religiosa assim. A televisão está mostrando cada vez mais audiências menores, só que o valor do intervalo comercial continua subindo. Exemplo, Big Brother da TV Globo. Historicamente, faz 5 anos que o Big Brother bate recordes negativos de audiência e faz 4 anos que ele bate recordes positivos de faturamento. Ué, mas eu não tinha dito antes que quanto menor a audiência, menor o custo do intervalo comercial? Pois é, começa a primeira contradição aqui. Big Brother 8, 9, 10, 11. Vocês podem reparar que tem uma grande queda de audiência. Se compararmos com o primeiro, então, menos da metade. Só que o faturamento, 280, 340 e o 11, mais de 400 milhões de reais. Faturamento aumenta apesar da audiência diminuir. Isso pode ser justificado por algumas ações promocionais que são feitas. Hoje tem muito mais merchandising, muito mais propaganda dentro do Big Brother do que existia há alguns anos. Só que só isso não justifica. Então, por que o anunciante está pagando mais para receber menos? Isso não acontece só no caso do Big Brother. Isso está acontecendo com o Fantástico, isso está acontecendo com Fórmula 1, isso está acontecendo com o futebol, principalmente, agora acabaram os campeonatos estaduais, Campeonato Paulista em São Paulo, bateu recordes de audiência negativa, Carioca, a mesma coisa, e agora o Campeonato Brasileiro começando também com uma audiência baixíssima. Olhando para o Big Brother, para a edição que acabou faz pouco tempo, no setembro do ano passado, todas as cotas já tinham sido vendidas, e esse ano o Big Brother ainda não tinha acabado e já estava confirmada a edição de 2013. Ou seja, resumindo, vale a pena a emissora investir nisso, apesar da audiência ser inferior. Isso nos leva a uma conclusão. Os índices de audiência não determinam mais, tanto assim como eles já determinavam, o valor do anúncio, o valor da publicidade. Afinidade e alcance, 2 termos dos estudos de recepção, que medem a identificação do público-alvo com o programa e o alcance, a audiência potencial desse programa, estão cada vez mais limitados. E um novo elemento que começou a entrar nas discussões das emissoras é a emoção. Qual a reação que as pessoas têm ao assistirem determinado programa? Esse é um teste que vocês mesmos podem fazer. Experimentem falar para um fã do Big Brother, aquele que não perde um único programa, e dizer que o programa é um lixo. A reação vai ser instantânea, a pessoa vai defender esse programa até não poder mais. E
Experimentem falar a mesma coisa para um fã de novela, que não perde um capítulo. Quando perde o capítulo, busca na internet, grava e assiste e dizer que aquela novela é ruim. A pessoa vai defender, a pessoa vai te criticar por fazer esse tipo de comentário. Ela defende tanto a novela quanto o canal. Então, essa emoção acaba sendo mais considerada do que os números brutos da audiência total. Isso leva a uma questão que até pouco tempo não era contemplada nos estudos de televisão. O Ibope, quando ele mede a audiência, ele simplesmente mede TVs ligadas. Isso já mostra que uma boa audiência da TV ligada não necessariamente tem gente assistindo. Então, a emoção que as pessoas sentem ao ver um determinado programa acaba sendo mais interessante do que o número em si. Uma coisa é a TV ligada e uma coisa bem diferente é uma pessoa assistindo de fato a programação e prestando atenção. A pessoa está lá com a TV ligada e fazendo um lanche só para ter barulho, ou ela está sentada na frente do sofá e prestando atenção de fato. Conteúdo, a mensagem da TV entra por um ouvido e sai pelo outro, ou leva a pessoa a agir, a se engajar, a defender aquele tipo de programa. A gente começa a ter uma visão um pouco diferente, que no Brasil ainda é relativamente nova, mas nos Estados Unidos isso já é bastante antigo. Desde 2007, a Nielsen desenvolveu esse sistema A2M2, que mede não a TV ligada, mas o consumo do conteúdo. Então ele mede o conteúdo em qualquer lugar, qualquer hora e em qualquer dispositivo. Principalmente, o Nielsen só considera audiência se de fato tem uma pessoa assistindo aquele conteúdo. Se a TV está simplesmente ligada, há um índice que contempla TVs ligadas, mas isso não é tão considerado. Aqui no Brasil a gente ainda está bastante longe disso. E eles chegaram a isso através desse palavrão de engenharia aí, chamado algoritmo de comportamento, que eles conseguem inferir o comportamento das pessoas e a reação das pessoas a esse tipo de conteúdo. Qual que é o objetivo disso? Medir a reação das pessoas. Quanto maior o engajamento que as pessoas têm diante daquela programação, quanto mais elas defendem e falam sobre essa programação, mais alto o valor do intervalo comercial. Então, não é por nada que o Big Brother é o exemplo aqui. Por mais que você odeie o Big Brother, por mais que você não assista a Globo nos 3 meses que ele passa, você sabe, você tem um paredão, perfil das pessoas dentro, e você sabe quem é o vencedor. Por mais que você evite assistir televisão durante esse período. O tempo inteiro, se chega no ponto de ônibus, tem gente falando sobre Big Brother, e tem gente falando do anunciante do Big Brother, sobre a campanha do Guaraná, da pasta de dente ou do carro que foi feito dentro. Isso é muito mais importante do ponto de vista da audiência hoje, do que se a TV está ligada ou não, que durante 50 anos pautou essas medições. Então, o que se faz hoje é trazer para o centro da análise o comportamento e o sentimento do espectador. E aí a gente volta para um tema bastante antigo na teoria da comunicação, meios baseados no diálogo e uma busca pela interatividade. A televisão precisa desse diálogo, precisa do diálogo para conseguir sobreviver, para conseguir existir. Não é por nada que a linguagem da televisão é específica. O apresentador fala com cada um de nós sentados no sofá. E a primeira coisa que o apresentador do jornal fala para nós de manhã é bom dia. E tem muita gente que responde. E a última coisa que o apresentador fala no jornal da noite é boa noite. E aí já nem tantas pessoas respondem, porque a maioria está dormindo. Mas o tempo inteiro a televisão procura conversar com a gente. E a diferença que está acontecendo agora é a gente como espectador, como telespectador,
como audiência, está começando a fazer parte, sendo ouvida na produção desses conteúdos. Por falar em busca pela interatividade, isso não é algo novo. Lembra que eu comentei? Isso vem da teoria da comunicação. Começo do século XX, autores já falavam das vias de mão única e vias de mão dupla. Isso nasce com a televisão. Se a gente olhar a televisão brasileira, 1950, já se falava, Palhaço Carequinha é um desses exemplos, de trazer as crianças para dentro do estúdio para ter uma repercussão, para ter um diálogo e ter uma interação, na época não se falava em interatividade, para ter uma relação mais próxima entre produção, apresentação e audiência. Ontem, década de 50, rede CBS nos Estados Unidos criou um programa interativo chamado Wink, Dink and You, cujo kit até hoje está à venda na Amazon, custa $9 e pouco, que nada mais era do que um desenho transmitido pela televisão. Os pais compravam uma espécie de plástico para colocar na frente e as crianças assistiam aquele desenho e respondiam a questões colocadas pelo Wink, que era o personagem do desenho animado. Ele chegava perto de um rio, por exemplo, e perguntava para a criança: eu não quero atravessar esse rio, o que eu faço? A criança ia lá, com a canetinha, aquele plástico na frente, e desenhava uma ponte. O personagem do desenho ia lá, atravessava o rio. Ele pegava um livro, perguntava para a criança: eu quero ler esse livro, mas não enxergo, o que eu faço? A criança ia lá, desenhava um óculos nele, e o personagem começava a ler. Isso foi um sucesso absurdo, e justamente pelo sucesso, ele teve que ser tirado do ar. Uma criança de 3, 4, 5 anos, assistindo desenho animado, e o personagem que ele mais gosta pede para desenhar na televisão, a criança vai reparar se tem o plástico na frente ou não? Ela pega qualquer coisa e risca a televisão. Então houve uma pressão muito grande dos pais para que o desenho saísse do ar. Ele realmente saiu do ar, 57, depois de 4 anos, e na década de 60, 64, ele voltou ao ar, só que aí só numa emissora de TV por assinatura, e ficou menos de 1 ano no ar, porque aí já apareceu outro problema. Na época, televisão preto e branco, menos de meio metro a criança assistindo essa televisão. O que aconteceu? Uma geração de crianças inteira dos Estados Unidos com problemas de visão. Década de 60, quando o programa voltou ao ar, ele não deu certo porque os problemas de visão de 10 anos antes já tinham começado a aparecer. Então isso mostra, desde a década de 50, uma busca para tirar a pessoa do sofá, fazer com que ela interaja, que ela se sinta participante do conteúdo. E isso evolui para, hoje na TV aberta, interatividade com Ginga, um middleware, um software que permite que as emissoras transmitam alguns programas de forma bastante similar com o que acontece na TV por assinatura digital. Então isso aqui é uma interatividade da novela Tititi, da TV Record, não sei se é transmitida aqui, essas fotos são de São Paulo, que traz algumas informações adicionais, história, galeria, fotos, sinopse de capítulos, letras de música e por aí vai. Outro exemplo também da TV Record, programa. Hoje em dia é uma das interatividades mais completas que estão no ar em São Paulo hoje, com uma síntese de todo o programa, fotos, receitas culinárias que não acabam mais, notícias, principais notícias do dia, estão contempladas aí em texto, e previsão do tempo. Então são 2 exemplos da TV Record bastante completos. Esse aqui é o portal interativo do SBT, no ar já faz, essa já é a 3ª versão, esse portal entrou no ar no SBT em São Paulo em 2008, já faz mais de 4 anos que ele está no ar, essa é a 3ª versão comemorativa, também com uma síntese da programação, uma síntese do que está indo para o ar, sinopses, capítulos de novelas, chamadas para programação, guia
E, agora mais recentemente, eles incluíram Twitter no portal de interatividade. Então, pelo portal, você consegue escolher os tweets dos apresentadores e do corpo de artistas da emissora, e você tendo canal de retorno, ou seja, TV conectada na internet, e um teclado ou um mouse, você consegue colocar o seu login de Twitter dentro desse portal, e ele vira um cliente de Twitter normal, como a gente tem em celulares, como a gente tem no computador. Esse aqui já é um pouco mais antigo, da Globo, novela Cordel Encantado, também informações, capítulos, personagens, galeria, e do lado direito as informações, todas elas, lado esquerdo o menu. Esse modelo aqui foi criado pela Globo, não é mera coincidência que a Record seja similar. Não falei nada, só disse que não é mera coincidência. E essa aqui novela já acabou. Esse da Malhação, essa foto aqui tem até a data ali, 13/4. Então, dia 14/4 que essa foto foi tirada, que é o capítulo. Então, uma das grandes utilidades dessa interatividade hoje é exatamente essa questão dos capítulos. Perdeu o capítulo do dia anterior, tem a sinopse lá do que aconteceu. No caso da novela das 9 da Globo, tem fotos do capítulo anterior e tem uma sinopse aí sim, bastante curtinha, storyline mesmo, do que vai ter no dia seguinte. Então é uma forma de aumentar a quantidade de informações que a televisão dá para o telespectador. Isso em matéria de TV aberta. Se a gente for olhar um pouco mais abrangente, olhar para o mundo das TVs conectadas, mundo das TVs online, das broadband TVs, smart TVs ou qualquer nome que se queira dar a elas, aí a gente não tem mais limites. Todo mundo de mídias sociais, mídias conectadas, mídias digitais, redes sociais, está dentro das TVs conectadas. Então hoje, desde sistemas de locação de filmes, como Netflix, Netmovies e similares, estão dentro, até sistemas sob demanda, Terra, UOL, YouTube, Canal do Tempo e vários outros tipos de conteúdos em texto. A televisão, resumindo, vira um computador com as mesmas informações da internet dentro dela. Então, olhando para as TVs conectadas hoje, a gente começa a ter uma resposta de alguns questionamentos, de alguns livros de uns 10 anos atrás, que diziam que a internet iria engolir a televisão. Que a televisão iria acabar, ia parar dentro da internet. Olhando para os sistemas de TVs conectadas, hoje a gente vê que aconteceu exatamente o contrário. Por quê? Um detalhe que se esqueceu ao se fazer essa análise de que a internet ia englobar a televisão, foi exatamente a tela. A melhor tela na casa das pessoas, geralmente, é a televisão. Quantos computadores têm uma tela de alta definição 1920 por 1080? PCs, muito pouco. Laptop, muito pouco. MacBook, tem um modelo no Brasil com essa tela. MacBook Air, nenhum tem. Mac Pro, torre de edição, aí sim, tem até telas maiores. Por isso que causou tanto auê quando o iPad, o último, veio com uma tela de Ultra HD, que é um HD e meio. O HD tem 1080 linhas, o iPad tem mais de 1500 linhas. Então, é o primeiro dispositivo comum para o usuário final que tem uma resolução melhor do que a tela da própria televisão. Olhando para tudo isso, a gente percebe que, desde aquela foto, daquela caixa preto e branco que a gente viu lá no começo da apresentação, da televisão, que consegue agregar muita gente diante dela, a gente está vivendo uma mudança de paradigmas. Restrições tecnológicas da televisão analógica, em que só cabia um canal numa frequência, número de canais extremamente limitado, e onde não se consegue agregar qualquer tipo de informações, por isso ela é unilateral e recursos limitados.
deu espaço para um mundo totalmente digital, dentro da televisão, com comunicação bidirecional. Se a gente olhar para as TVs conectadas, então tem modelos da Samsung, da Sony principalmente, que tem todas as ferramentas de comunicação, Skype, MSN, tudo integrado dentro dela, e que você consegue assistir um jogo de futebol com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, vendo a sala dela, numa janelinha pequena da TV, e torcer junto ou tirar sarro da pessoa se ela torcer para outro time. Isso gera um ambiente de recursos ilimitados, e aí uma crítica à nossa área da comunicação, que a gente ainda não entendeu. A gente ainda não consegue produzir conteúdo para esse tipo de tecnologia. A tecnologia está anos à frente do que a gente consegue entender para gerar conteúdo, para conseguir pensar isso, qual o melhor conteúdo para esse tipo de tecnologia. E aí, com certeza, quem é mais novo aqui na plateia tem muito mais ideias do que pode funcionar do que a gente que já é um pouquinho mais velho, tem um pouco mais de dificuldade de entender essas relações, esses conceitos novos que estão surgindo e a forma como eles estão surgindo. Então, são vocês, as novas gerações, que vão resolver esse tipo de problema e que vão ter que correr atrás do tempo perdido para recuperar. E se a gente somar essa mudança de paradigmas, esse engajamento e troca de informações é a nova percepção da interatividade hoje. Da junção entre produção e conteúdo, onde o produtor, com o programa de TV no ar, já recebe o feedback instantâneo da plateia. Até alguns anos, um programa ao vivo, o único feedback dele eram 700 pontos de medição, 700 people meters na cidade de São Paulo, que gerava as informações minuto a minuto. Audiência boa, mantinha o programa. Audiência ruim, cortava. Hoje isso pode ser aumentado para milhões de pessoas, em vez de tirar esse termômetro de pouca gente pelo Ibope medindo a audiência, a gente consegue tirar um termômetro, uma temperatura das redes sociais, o que as pessoas estão comentando online, que é muito mais efetivo, porque se uma pessoa se dá o trabalho de, assistindo uma novela, por exemplo, no intervalo dessa novela, ou assistindo uma transmissão de algum programa de auditório, durante esse programa, ela entrar no Facebook, entrar no Twitter, entrar em alguma rede social para criticar, é porque ela gosta daquele programa e que ela quer ver aquele programa melhorado. Então, essa opinião dessa pessoa é extremamente importante e hoje a gente tem os meios para trazer ela para dentro da produção. A gente tem condições de avaliar essa postura ativa das pessoas que querem participar. Hoje não está mais restrito ao famoso Filma Nós Galvão das transmissões esportivas na Globo, ou no caso da Band, vai pentear macaco Galvão, das pessoas colocando-se, mostrando, loucas para aparecer na TV. Quer causar alvoroço na rua, levanta uma câmera de televisão com o símbolo de qualquer emissora. As pessoas pulam na frente querendo aparecer. Hoje elas fazem isso nas redes sociais. Elas têm os meios para fazer isso. E, vocês já perceberam, isso independe das emissoras. As pessoas vão falar do conteúdo das emissoras, as pessoas vão gravar o conteúdo do que está indo para o ar, da Globo, SBT, Record, Band, qualquer emissora, vão redistribuir isso, vão jogar isso no YouTube, vão passar as gafes por e-mail, independente de alguém querer isso ou não. As pessoas hoje têm os meios para fazer isso. Elas usam o que estiver acessível. E o que tem mais acessível hoje do que os celulares e os smartphones? Nada. Não se precisa mais de uma televisão na sala, não se precisa mais de um computador no escritório e não se precisa mais de um laptop ou de um netbook, que já foram a grande coqueluche da comunicação. Hoje está tudo celulares, smartphones. Isso começou
Década de 70, as pessoas enviando cartas para as emissoras e virou que hoje é chamado de segunda tela. Eu descobri faz pouco tempo agora, numa viagem à Inglaterra, a BBC já criou o conceito de terceira tela. Porque a segunda tela já não é mais suficiente. Segundo produtores da BBC, primeira tela, televisão, segunda tela, computador, que as pessoas utilizam para ainda assistir vídeos complementares àquele conteúdo, e a terceira tela, celulares e tablets, que eles utilizam para falar sobre esse conteúdo, para dar o retorno sobre esse conteúdo. Esse engajamento, essa disseminação de informações é o que a gente chama, que recentemente começou a ser cunhado de transmídia. E aí a gente começa a olhar para o maior case de transmídia, que a gente já conheceu, envolvendo televisão, envolvendo mundo offline, celulares, web, mundo online, mundo real e principalmente a imaginação, um produto que não existe sem tudo isso junto, que em função disso causou tanto alvoroço, teve o sucesso por causa disso, mas por outro lado também muita gente não entendeu do que se tratava. Não sei se vocês já ouviram falar de uma série chamada Lost. Lost é o exemplo que praticamente consolidou o conceito de transmídia, que conseguiu utilizar a produção das pessoas, o feedback das pessoas, o engajamento, a reação emocional da audiência como input para a série, como retorno para fazer uma série mais complexa. Onde que começou Lost? 6 meses antes da série ir pro ar, apareceu esse outdoor em Nova York. Oceanic, uma nova companhia aérea, que vendia passagens reais, e esse é o livro de bordo da companhia aérea Oceanic. Ela tinha um site em que qualquer pessoa podia comprar passagens e teve muita gente que voou pela companhia aérea Oceanic. Na prática, ela nunca existiu, foi um acordo com a American Airlines, você comprava com o cartão de crédito a passagem era emitida com o nome Oceanic, mas na hora de entrar no avião, você entrava no avião da American Airlines. Quem de vocês, ou muita gente aqui, já comprou passagens da TAM, na hora de entrar no avião, o avião era da Gol. Ou vice-versa, acontece bastante. Aqui, eles usaram isso como uma estratégia de gerar impacto. O que aconteceu? Quando a série começou, o avião da Oceanic caiu. Muita gente tinha voado com essa companhia aérea. Como que o avião cai? No dia do começo da série, esse é o site, a companhia aérea deixou de operar. Todos os voos foram cancelados. Enquanto o acidente não for esclarecido, a companhia aérea não vai mais voar. O que aconteceu? Uma repercussão enorme nos Estados Unidos. Que droga é essa? Isso é uma série, isso é ficção, isso é documentário, isso é a repetição da Guerra dos Mundos do Orson Welles e por aí vai. Resultado, não se precisou nenhum tipo de divulgação, propaganda, anúncio da série, nada. O boca a boca e a repercussão já estava feita aqui. Isso aqui gerou toda a mídia espontânea que os produtores poderiam querer para o lançamento da série. Passo seguinte, todos os voos cancelados, a série no ar, começaram a aparecer informações estranhas, para dizer o mínimo, paranormais, para usar uma palavra um pouco melhor, no site, informações de pessoas que estavam na ilha transmitindo mensagens. Olha, eu não morri, eu estou vivo. No site da companhia, até então uma companhia aérea séria, que muita gente tinha voado, e que começou a trazer esse tipo de feedback
dos personagens. Isso criou um engajamento enorme das pessoas e fez com que os públicos, além disso, uma série muito bem produzida, bem acabada esteticamente, um roteiro que amarrava no começo, levou o que até então era um público que acompanhava as séries, virasse fã da série e fosse o tempo inteiro atrás desse tipo de informações e começasse a fuçar em outros lugares informações complementares. Claro que os produtores exploraram isso muito bem, esse engajamento dos fãs, e faturaram milhões com isso. Segunda para a terceira temporada, o assunto começa a espairecer, já faltam novidades de mistérios, mobisódios para celular entre temporadas. Foram 21 mobisódios colocados ao longo dos intervalos de uma temporada para outra, em que alguns mistérios eram explicados e os mobisódios traziam outros mistérios para o começo da temporada. Se você deixava de assistir a temporada no último episódio e só voltava a assistir no episódio seguinte, no primeiro da próxima temporada, você estava mais perdido ainda do que o normal. Era necessário, para pegar o mínimo da história, assistir ao que eles passavam de mobisódios nos celulares. Resultado do engajamento dos fãs, a Lostpedia, totalmente produzida por fãs de Lost do mundo inteiro, e no auge da série, que foi a transição da terceira para a quarta temporada, auge em audiência e de engajamento, a Lostpedia chegou a ter quase 1/3 da quantidade de conteúdo do que a Wikipedia. Só de informações. Para quem lembra de Lost, ela era uma série altamente de ficção científica, que mesclava desde filosofia clássica, tinha elementos de Aristóteles no meio, até as últimas teorias de física quântica do outro lado. Ou seja, tinha muita história para os fãs fuçarem, desde interpretar o que significavam os nomes dos personagens, que todos eles tinham uma origem filosófica, até explicar do outro lado, na física quântica, as modernas teorias de espaço-tempo que acabaram sendo explicadas. Tudo isso acabou indo para cá, para dentro da Lostpedia. E o resultado disso? Nunca uma série chegou nem à metade disso. E olha que a gente teve muitos sucessos estrondosos de séries. Mas o último episódio de Lost teve 21 milhões de espectadores. Ele não foi o final mais assistido, foi o terceiro mais assistido. Só que, em um dia, o que se contou só nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de downloads. Expectativa de 5 milhões. E, vocês lembram, o intervalo comercial do Jornal Nacional, no Brasil, custa R$476 mil. Final de Lost, mesmo intervalo comercial, R$900 mil por 30 segundos. Só vocês fazerem o cálculo, 45 minutos de intervalo comercial, qual foi o faturamento só do último episódio de Lost? Um absurdo de faturamento comercial e de resultados comerciais. E claro, agora a gente tem várias tentativas de se repetir um Lost, não nessas magnitudes, mas algumas experiências brasileiras. Contatos é um projeto transmídia que ganhou o pitching do Rio Content Market, que foi em fevereiro, final de fevereiro, no Rio de Janeiro, como o melhor projeto transmídia que foi apresentado lá. Novamente, se o computador funcionar. Acho que meu computador é analógico, não é digital. Você acredita que os mortos conseguem se comunicar com os vivos através
através de e-mails ou chamadas telefônicas? Jonas também não. Ou pelo menos não acreditava. Mas isso foi antes, quando ele era um cara normal, 20 e poucos anos, técnico de informática, casado com Bia, o amor de sua vida. Então um dia, Bia desapareceu em uma catástrofe e Jonas nunca mais foi o mesmo. Um ano depois, atormentado por pesadelos recorrentes, ele ainda busca respostas. É quando algo estranho acontece. Bia se manifesta através da internet. E Jonas, que sempre foi um cético, é obrigado a rever suas crenças. Esse é o ponto de partida de um universo transmediático que mistura novas tecnologias e fenômenos sobrenaturais. A história de Jonas é contada em uma série de TV e também se desenvolve em uma realidade alternativa na qual personagens e fãs podem interagir. Quando Bia atualiza seu perfil no Facebook, por exemplo, isso acontece tanto na ficção quanto na vida real. O site oficial do projeto é um ponto de encontro e interação entre fãs e oferece acesso para todas as demais plataformas, disponibilizando conteúdo exclusivo, como vídeos, fotos e games. O projeto promove também um ARG, ou Alternate Reality Game, um jogo de investigação que dialoga com o universo da trama. Os jogadores misturam realidade e ficção, seguindo as pistas de um caso macabro e cheio de reviravoltas, que, ao final, revelará ligações surpreendentes com personagens da série. O público pode ainda interagir com a história seguindo o Twitter de seus personagens preferidos, assistindo a vídeos exclusivos no YouTube ou acompanhando os hot sites e blogs criados especialmente para expandir a narrativa. É num desses blogs que Jonas conhece Manu, uma jovem ligada em fenômenos paranormais que decide acompanhá-lo em sua busca por respostas. Os dois contam ainda com a ajuda de Barata, um detetive veterano que comanda a agência de investigações para a qual Jonas presta serviços de informática. É Barata quem apresenta a Jonas o universo das investigações, mas Barata não acredita no sobrenatural. Para ele, só existem duas respostas possíveis para as manifestações de Bia. Ou ela ainda está viva, ou alguém com más intenções está se fazendo passar por ela. Sim, porque nem todo mundo está do lado de Jonas nessa história. É o caso do pessoal do Bit9, uma sociedade secreta de hackers que buscam se comunicar com mortos através da tecnologia. Eles acreditam que os fins justificam os meios e pretendem provar sua teoria a qualquer custo. Seu líder é Kim, um sujeito misterioso que criou o Bit9 junto com Rafa, irmão mais velho de Manu e morto há 5 anos em circunstâncias suspeitas. Os eventos que deram origem à sociedade secreta Bit9 são narrados através de uma graphic novel que traz acontecimentos anteriores e que serve como prólogo para o encontro de Jonas e o Bit9. Quando conhece o grupo, Jonas acredita que o Bit9 talvez possa ajudá-lo, mas as atividades lideradas por Kim são mais sombrias do que ele imagina. Para se comunicar com os mortos, o Bit9 reúne, manipula e faz experiências com os dados virtuais de pessoas que morreram de forma trágica. Um dia, porém, essas experiências cruzam uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Das energias obscuras reunidas pelo grupo, uma força poderosa ganha vida. A ameaça se espalha. A maldição está lançada sobre todos os envolvidos. E a morte fica cada vez mais próxima. Jonas, que até então buscava apenas reencontrar um sentido para a sua vida, entra num caminho sem volta. Quem quiser pode acompanhar a sua história. Só é preciso lembrar uma coisa. Existem muitas portas de entrada para esse universo, mas acredite, nenhuma saída.